Começamos oficialmente. Minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês que estão nos assistindo. Para você que vai me assistir daqui a pouco, esse vídeo, depois que estiver pronto. O indivíduo que trabalha com televisão, com produção de vídeo, de filme, ele tem que ser muito bem remunerado. Porque o Marcos e eu, nós estamos aproximadamente aqui 1 hora tentando ajeitar os detalhes desse vídeo. Mas finalmente parece que agora foi. Vamos lá. Meus queridos e minhas queridas, hoje eu tenho a graça, a honra, o meu português se torna pobríssimo, pobrérrimo, para expressar o tamanho da minha alegria em ter esse casal maravilhoso que eu conheci através do YouTube, que é o Marco e a Gleice. O Marco tem um canal no YouTube que é o Mais Together. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o canal dele no Instagram. Vale muito a pena vocês seguirem o Marco lá pelo canal dele no YouTube e também no Instagram. O Marco mora na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, há 5 anos. E eu anotei aqui umas pequenas curiosidades desse casal maravilhoso. Umas pequenas curiosidades que eu fui descobrindo através dos vídeos e de alguns comentários no Instagram. O Marco e a esposa, eles têm um aspirador chamado Marinalva. Acertei? Marinette. Marinette. Um cachorro chamado Boston. Uma pipoqueira que, segundo a Gleice, é um sucesso. E o Marco é um grande apreciador de pijama de velho, assim como eu. Vai lá, Marco. Se apresenta, meu querido. O palco é teu. Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao Chico Francisco por estar convidando a gente para participar do canal dele. É uma honra para a gente também estar aqui trazendo um pouquinho de informação para vocês, um pouquinho da nossa vida aqui para vocês, principalmente trazer um pouquinho dos Estados Unidos com o nosso ponto de vista através do nosso canal e através de tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo, né? Muito obrigado, Chico. Eu sou o Marcos, faço parte do canal Mais Together, no qual é representado por mim, pela minha esposa Gleice e pelo Boston, nosso cachorro. Depois tem que colocar a Marinalva também, não é? E a Marinette, nosso aspirador. A Marinette. Marcão, querido, eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado. Eu queria só frisar aqui uma coisinha que aconteceu esses dias. Eu convidei 2 pessoas para participar do meu canal, para a gente bater um papo. Eles não eram dos Estados Unidos e a resposta foi um tanto inusitada, mas pronto. Um me disse que não poderia participar do meu canal porque as informações que eu queria que ele trouxesse, ele costuma cobrar por aquelas informações. E o segundo me disse que ele não me falou com essas palavras, mas como o meu canal não tem milhares e nem milhões de inscritos, e então ele não se sentiu à vontade em participar. Ok, maravilha. E desde já, cara, a minha gratidão por você ter aceito participar do nosso canal. É um projeto que está começando agora. Nós temos três tópicos aqui no Tagarelando com o Francisco. Era Tagarelando com o Chico, mas apareceu uma pessoa que tem um canal com o mesmo nome e ele entrou em contato comigo, então eu perguntei do rapaz, pode ser Francisco? Ele falou, pode. Então pronto, eu mudei para Francisco, mas fique à vontade de me chamar de Chico, não tem nenhum problema. Então, cara, meu muito obrigado de coração. O foco do meu canal o foco em si, nós temos 3 pontos que eu costumo abordar. Portugal, porque eu morei em Portugal, eu tenho um vínculo muito próximo com o povo português. A Inglaterra, porque eu moro no Reino Unido, vai fazer 10 anos que eu moro aqui. E o terceiro é os Estados Unidos, para onde eu apliquei um visto e estou mudando para lá. Então, nós trabalhamos um pouquinho, discutimos um pouquinho sobre Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. Mas a partir de agora a gente vai focar mais nos Estados Unidos, até porque a gente está indo embora para lá. Quando o nosso processo acabar, quem me acompanha por aqui sabe do que eu estou falando, que é do processo do EB3. Mas vamos lá. Marcão, antes da gente entrar propriamente dito na situação, me fala um pouquinho, por que a Carolina do Sul, cara? Cara, o que acontece? Antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de dizer que nosso canal aqui também não é um canal de milhões, mas mesmo que no futuro a gente seja um canal de milhões, nós estaremos sempre aqui de prontidão para ajudar, seja lá quem for, que essa é a intenção do nosso canal, que é ajudar e trazer informação de acordo com aquilo que a gente experiencia. Então, Chico ou Francisco, independente de quem você convide, saiba que a gente sempre estará aqui
para te dar o suporte, mesmo que a gente não seja um canal de milhões ainda, a gente também está nesse projeto de crescimento, mas independente de quem for, se a gente tiver disponibilidade, a gente está aqui para ajudar, porque ajudar o próximo é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Enfim, Carolina do Sul, Chico, quando a gente morou 4 anos e meio em Boston, foi aonde a gente chegou nos Estados Unidos a primeira vez. Porém, a gente também decidiu aplicar para o processo EB3 e a gente aplicou para uma empresa que tem no website dessa empresa algumas outras empresas no qual a gente escolhe para poder ir trabalhar através do processo EB3. E o que acontece é que na época que a gente foi escolher a nossa empresa para trabalhar pelo processo EB3, a gente viu que tinha uma sequência de estados lá. Tinha empresa da Carolina do Sul, tinha empresa da Carolina do Norte, tinha empresa da Flórida, do estado de Wisconsin e, se eu não me engano, do Tennessee. Entre todas essas opções, o que nos chamou mais atenção foi a Carolina do Sul. Não sabemos te dizer o porquê diretamente que a Carolina do Sul nos chamou a atenção assim, mas acontece que na época a gente ficou meio entre a Flórida e a Carolina do Sul, por conta do tempo da Flórida ser muito quente e aqui na Carolina do Sul não ser tão quente quanto a Flórida, a gente decidiu escolher a Carolina do Sul. Não tem um motivo específico que a gente olhou e falou, não, realmente a gente quer a Carolina do Sul. Foi realmente só porque a gente estava entre esses cinco estados que a empresa tinha disponível para a gente escolher e a gente apenas decidiu a Carolina do Sul. Pegando um gancho na questão do inverno e do verão, nas estações, qual é a máxima que faz no verão e qual é a máxima que faz no inverno aí? Cara, a gente veio de Boston, de Massachusetts, onde lá é tudo muito extremo, né? O inverno é muito, muito frio, o calor também é muito quente. Aqui é um tempo mais temperado, apesar de no calor ser muito quente também, mas é bem parecido com o calor lá do norte. Eu diria que aqui no inverno, em torno de o calor máximo que a gente pega os 35 graus, o que é muito, a 40. A gente já chegou a pegar 40 graus aqui no verão. E no inverno aqui, o mínimo que a gente pegou foi temperaturas negativas -5, 8, -8. -8. Isso. Se a gente for comparar com Boston, né? Lá com Milford, onde você gravou o teu último vídeo, lá o negócio é cruel, né? Em Milford, no começo de 2023, nós pegamos uma sensação térmica de -30. Não, pelo amor de Deus, isso é loucura. Isso não dá pra mim. Muito frio. Não dá pra mim. Agora, Marco, qual foi o teu primeiro endereço nos Estados Unidos? Cara, eu cheguei diretamente em Milford, lá em Massachusetts. Foi a primeira cidade que eu cheguei e que foi uma cidade que ganhou meu coração porque na época era realmente os Estados Unidos que eu imaginava. Os Estados Unidos com neve, os Estados Unidos com aquela cara de Estados Unidos de filme que a gente vê, e Milford tem toda aquela cara, pelo menos na época que eu cheguei. Então foi lá o meu primeiro endereço. Quando eu cheguei especificamente lá em Milford, no estado de Massachusetts. Daí vocês ficaram 4 anos por lá ou foram para algum outro lugar? Nós moramos 4 anos aproximadamente. 4 anos e meio na cidade de Milford. A gente não mudou. A gente só mudou de endereço dentro da cidade, que eu cheguei morando numa casa e depois a gente foi para uma outra, mas tudo dentro de Milford mesmo. O que é normal. Por exemplo, eu moro aqui na Inglaterra e já cheguei a ter 3 endereços em um ano. É complicado. Isso é muito complicado. Quem mora fora do Brasil, principalmente naquela questão de quarto alugado, eu não sei se tu já passou por isso, de morar em quarto, é muito complicado, porque, enfim, a gente tem que estar mudando de endereço o tempo todo no banco, e tem que mudar não sei aonde, muda no seguro do carro, é aquela confusão. Então eu entendo bem como é que é. Qualquer pessoa que mora fora do Brasil sabe como é que é essa pancada. Agora, Marco, me fala uma coisa. Você falou que da altura em que você chegou até a data atual, houve aí, pelo que você disse, houve uma mudança? Aconteceu alguma coisa que hoje você olha para aquele lugar e diz, poxa, o que te faz? O que te faz olhar para mim hoje e dizer, poxa, não foi esse lugar não era esse lugar quando eu cheguei? O que faz mudar?
de ideia? Cara, essa pergunta é uma pergunta bem delicada, porque, como eu disse, Milford ganhou meu coração, assim, foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei em Milford, eu notei que eram os Estados Unidos, assim como eu disse, que eu tinha na minha cabeça. Porém, com o passar dos anos, como você disse, muita coisa foi mudando no cenário da cidade de forma geral. Milford, de 2018, que foi quando eu cheguei, tinha uma população, uma comunidade brasileira basicamente mediana. Não era aquela população muito grande, mas você costumava ver um brasileiro aqui, um brasileiro ali, e não só brasileiros. Muitas outras nacionalidades, principalmente da América do Sul, como México, Guatemala, enfim, todos esses outros países da América do Sul. Muitas pessoas começaram a emigrar para a cidade recentemente e hoje a gente tem um boom assim. Eu fui lá recentemente, como você mencionou no nosso último vídeo, e onde é que você vai, você escuta dois sotaques apenas, que é o sotaque brasileiro e o sotaque espanhol. Então, assim, muitos brasileiros chegaram em Milford, muitas pessoas latinas, né? O pessoal que a gente costuma falar, os hispanos. Então, assim, teve um crescimento assim absurdo e quer queiram ou não, a gente notou, principalmente na época, nos últimos tempos, nos últimos anos que a gente morava lá, a gente notou que muita coisa mudou no cenário da cidade. Quando você ia no supermercado, você notava uma insegurança maior. Algumas lojas adotaram medidas de segurança diferentes de 2018, quando eu cheguei. E em todos os lugares que a gente frequentava, a gente notou essa mudança, que o cenário, no geral, por conta dessa densidade de pessoas que foram chegando de fora, fez com que a cidade se adaptasse de forma negativa a todo o cenário que foi acontecendo. Inclusive, Marco, você nesse seu último vídeo que você gravou agora, você mencionou acerca daquele comércio de brasileiros que foi assaltado por brasileiros. Você conhece os donos? Você falou, você trabalhou com os donos, é algo assim, ou você conhece os donos? Não, eu não trabalhei com os donos, eu conheço o ciclo de amizade, eu tenho muitos amigos em Milford e eu acabei conhecendo através de um outro amigo o dono e a gente virou amigo, são dois donos, né? E a gente virou amigo, eu frequentava a academia no qual os dois também frequentavam e a gente, enfim, é bem íntimo, assim, de conhecer um ao outro, de ir na casa do outro e tudo mais. Principalmente o Luciano, que é um dos donos. Enfim, quando eu vi a notícia, eu fiquei chocado, porque eu sei da história, um pouquinho da história de um dos donos, do Luciano, eu sei como é, que ele foi crescendo aqui dentro dos Estados Unidos, como todo imigrante vem, enfrentando todas as barreiras, e ver essa notícia de que o comércio dele foi assaltado por brasileiros e fizeram toda aquela barbaridade, nos deixou muito triste e nos fez realmente pensar, quando eu falo nós, eu e a Gleice, pensar assim, ó, realmente o que a gente pensava no final do nosso ciclo em Milford, que era, olha, tá mudando, tá na hora da gente sair daqui, que já não é mais a Milford que a gente conhecia, realmente foi uma decisão acertada que a gente fez de sair de lá, porque infelizmente isso vem acontecendo com frequência. Agora, Marco, esse fato que aconteceu nesse mercado de brasileiros, aí desde já, se esse vídeo chegar até você, Luciano, você que é o proprietário do mercado ou um dos, a minha solidariedade a você, que isso não faça com que você se abata, que isso não faça com que você perca a sua vontade de continuar crescendo. Existe um ditado que diz que vai-se os anéis, ficam-se os dedos. Deus sempre vai estar com aqueles que trabalham. Isso daí você não tem a menor dúvida. Então a minha solidariedade a você e a todo e qualquer outro brasileiro que esteja tentando ganhar o seu pão de uma forma honesta por esse mundo afora. Agora, Marco, quando a gente fala que houve esse aumento populacional, quando a gente fala em Milford, a gente fala nos Estados Unidos como um todo, porque houve uma verdadeira invasão e a gente vai falar sobre esse assunto mais daqui a pouco, um pouco mais aprofundado. Mas, por parte da comunidade brasileira, você acha que houve um aumento
da criminalidade por parte de brasileiros naquelas regiões onde a população brasileira é maior, como, por exemplo, Massachusetts, por exemplo? Chico, com muito pesar, eu falo que sim, por experiência própria. Infelizmente, eu citei isso no meu último vídeo também. Eu notei que muitas pessoas vêm chegando nesse boom de imigração aqui dos Estados Unidos e, infelizmente, muitas dessas pessoas que chegam não são pessoas de boa índole. Então, isso vem, sim, prejudicando principalmente a comunidade brasileira, porque os justos pagam pelos pecadores, assim diziam, né? Então, infelizmente, isso queima o filme da nossa comunidade quando fatos como esse, que proliferam através das mídias sociais, porque esse fato da loja ser assaltada, a loja de brasileiros ser assaltada por brasileiros, percorreu muitos canais de mídia americanas e tanto brasileiras, de forma geral, isso acaba manchando a imagem dos brasileiros. E é como você falou, né? O bom acaba pagando pelo mal nesse caso. O bom é que não tem nada a ver com a história, mas enfim. Marco, aí me fala uma coisa, só para encerrar esse assunto, para que o nosso bate-papo não seja um bate-papo de cão. Os donos, o dono daquele estabelecimento, eles tinham algum tipo de relação com os assaltantes? Ou vice-versa? Eles conheciam o lugar, já haviam trabalhado lá? Porque eu não acompanhei direito, destrinchada a coisa. Cara, não sei. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de encontrar com um dos donos nessa última vez que eu fui para Milford para a gente poder discutir isso um pouco mais. Mas, infelizmente, eu não sei se eles tinham alguma ligação, se tinha alguma coisa relacionada, se os assaltantes já sabiam algum esquema. Infelizmente, eu não sei. Então, eu não consigo te falar certo se realmente tinha alguma ligação entre ambas as partes. Beleza, então. Agora, Marco, vamos lá. Vamos virar um pouquinho essa página aí. Vamos começar aqui vamos continuar a conversa inicial. Como foi que surgiu a ideia de mudar para os Estados Unidos? E por que os Estados Unidos? Cara, boa pergunta, Chico. Boa pergunta. Coloca ele na parede agora. Eita, mexeu de não devia, será? não. É porque é uma pergunta difícil, cara. Assim, é clichê falar isso, mas eu sempre tive a vontade de vir para os Estados Unidos, porque, como todo mundo já sabe, o Brasil tem uma influência muito grande aqui dos norte-americanos, música, cultura de forma geral, Sim. e isso me influenciou bastante na minha infância e adolescência, e sempre tive a vontade, só quem me conhece desde pequeno sabe que eu sempre citei os Estados Unidos e a minha vontade de vir morar aqui. E eu juntei a vontade de vir morar aqui com a oportunidade que eu tive de poder vir primeiramente para visitar os Estados Unidos e conhecer como turista a cultura em si, e me despertou muito a vontade de aprender o idioma, porque o inglês hoje em dia é o idioma principal do mundo e todo mundo sabe a importância que é, tanto no meio profissional quanto no meio pessoal, saber essa língua. Então eu juntei a vontade de vir morar com a oportunidade que eu tive de vir conhecer, mais a vontade de aprender o inglês, juntei isso tudo, decidi vir, conheci os Estados Unidos um pouquinho, fiz algumas viagens aqui na minha época de turismo, e aí durante esse processo de viagem para cá, conhece ali, eu decidi, poxa, por que não estudar o inglês aqui? Aí mudei meu status de turismo para estudante, comecei a estudar. Graças a Deus tive a oportunidade de aprender o idioma, ainda venho aprendendo muito, porque não é fácil, mas hoje em dia eu já sei falar, tive a oportunidade de aprender, como eu disse, e hoje estou aqui tentando passar as informações através do Visto B3, porque depois a gente decidiu realmente morar aqui, porque a gente, sei lá, esse país é um país maravilhoso. Então, por isso, acho que eu juntei a vontade com a fome com a vontade de comer e é por isso que eu vim para os Estados Unidos. Agora, Marco, então tu saiu do Brasil com a intenção apenas de fazer turismo, certo? Sim, sim. Aí depois de quanto tempo foi que veio aquele estalo? Poxa, eu acho que é por aqui que eu vou ficar mesmo. Cara, eu tive a oportunidade de visitar, de chegar aqui nos Estados Unidos, de visitar Boston, de visitar Nova York, de visitar New Hampshire, que são alguns dos estados assim que me encantou muito. E eu vi a necessidade do inglês
foi aí que surgiu o estalo de aprender a língua e pensar assim, olha, se eu voltar para o Brasil, pelo menos eu vou voltar com o inglês. Só que durante esse período, estudando inglês e vivenciando a cultura americana e vendo tudo que esse país te proporciona em termos de segurança, de estabilidade, da potência da moeda em si e a beleza do país, assim, eu sou suspeito de falar, mas os Estados Unidos é um país realmente diferenciado. E quando eu comecei a vivenciar isso na prática, foi quando eu decidi, poxa, realmente é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu tenho como crescer, posso prosperar. Então, acho que nada melhor do que ficar num lugar onde te abraçou e um lugar onde que eu pessoalmente adoro. Ô Marco, como que foi a receptividade do americano quando você chegou, logo de cara? Qual foi a imagem que você teve do povo americano? Era aquilo que você imaginava? Tu já conhecia os Estados Unidos? Não. Foi a primeira vez que você tinha ido? A primeira vez que eu viajei para fora foi aqui nos Estados Unidos. Eu venho da cidade, eu sou de Minas, eu sou de Belo Horizonte. E assim, a cultura que eu vivia lá dentro de Belo Horizonte era família, escola, faculdade. Então, assim, é aquele mundo bem fechado. E a primeira vez que eu resolvi sair para fora do Brasil foi aqui nos Estados Unidos. Então, quando eu pisei aqui, que eu vi essa multiculturalidade que esse país apresenta, eu fiquei assim admirado, porque não só pelos americanos, não só pela receptividade dos americanos, mas de todo lugar do mundo. Você vê gente da Índia, você vê gente da China, do Japão, aqui os americanos, do México. E isso me encantou os olhos, porque da onde eu vim, da cultura, da bolha onde eu estava vivendo no Brasil, eu não tinha experienciado nada parecido culturalmente falando, de vivenciar um pouquinho da cultura mexicana, da americana, da indiana, enfim. Não só a receptividade dos americanos, mas o que me encantou de forma geral foi essa multiculturalidade que os Estados Unidos traz, de poder saber um pouquinho de cada cultura que aqui vive, e não só da americana. Mas a cultura americana, assim, e a receptividade que eu tive dos americanos foi assim, bem legal, não tenho nada a reclamar. Eles são um povo bem fechado comparado ao brasileiro, mas nada que, que vá prejudicar, que eu vá falar mal, mas faz parte da cultura deles, eu entendo, estou aqui vivenciando isso, mas foi legal. Eu poderia dizer que os americanos me receberam bem. Ô Marco, e como que a tua família reagiu quando você... Tu viajou sozinha ou você já conhecia a Gleice naquela altura? Essa Gleice desde 2015, a gente namora desde 2015. Eu vim para os Estados Unidos sozinho, fiquei aqui fazendo turismo durante 6 meses, porque o nosso combinado era esse. Ela não podia vir no momento que eu tinha a minha oportunidade. Então ela falou assim, ó, você vai e depois a gente volta junto. Aí eu falei, beleza, bacana demais. Então eu vou, e é até bom que eu te conto quando voltar, como é que foi, e depois a gente volta junto e a gente curte junto. Só que aí eu decidi ir ficando, e ela acabou vindo também, e aí a gente juntou tudo, as coisas, e falou, então vamos ficar aqui então os dois, e é isso aí. E a tua família, o que eles acharam disso? Olha, Você é filho único, mamãe Marco? ficou assim, até hoje, vai fazer 6 anos agora que eu não vejo ela pessoalmente, só pelo FaceTime aqui. Mas, assim, do começo ela ficou assim, vai meu filho, o mundo é seu, vai aproveitar a vida dele, vai conhecer. Só que depois a saudade bate, né? Aí ela fica meio tipo, você não vai voltar, tô com saudade, não sei o que lá. Mas a gente vai falando com ela, aguarda só um pouquinho que já eu tô chegando aí, Já. fazer esse green card, sai, a gente tá aí para poder matar a saudade. Como é que é o nome da sua mãe, Marcos? A mãe chama Cacilda. Senhora Cacilda, muito em breve o seu filho está chegando nas Minas Gerais para comer o pão de queijo com torresmo. Oi. Muito em breve. Deixa só ele receber o verdinho que ele encosta aí. Tá perto. De dúvida. Tá pertinho. Aí a Gleice também é das Minas Gerais? Sim. Nós dois somos de Belo Horizonte. São de BH. Olha, eu tenho um carinho extraordinário pelas Minas. Minas Gerais, terra de Tiradentes, terra de JK, Tancredo. Eu tive um grande professor mineiro de língua portuguesa, que ele já foi para andar de cima já.
Enfim, eu tenho um carinho muito grande pro povo das Minas. Então um beijão para todo mundo que for de Minas Gerais. É um estado que mora no meu coração. Mesmo, mora mesmo. Mas bom, vamos lá. Ah, então quer dizer que você estava com visto de turista, resolveu fazer o câmbio para o visto de estudante, resolveu estudar. Quanto tempo você ficou com o visto de estudante, Marcos? Aproximadamente 3 anos e meio, quase 4 anos. E é fácil para ficar renovando, Marcos, visto de estudante assim? Cara, não, assim, a escola que cuida cuida do processo de renovação. Mas isso depende muito do qual curso você está fazendo e tudo mais. Vai depender de muitos fatores. Ah, entendi. Não é um bicho de 7 cabeças, se você souber a quem contratar e com quem fazer. Mas, no meu caso, eu achei super de boa. Aí, que curso você tirou, Marcos, nos Estados Unidos? Eu fiz 3 anos, não, 2 anos, quase 3 anos de inglês. E aí eu fui subindo o nível, cheguei na escola no nível intermediário. Boa. E aí cheguei até o TOEFL, que é o nível máximo. Concluí o TOEFL e fiz a aplicação para o college para estudar marketing digital. E aí eu fiz aproximadamente 6 meses, foram 6 a 7 meses de marketing digital no college. E aí também o inglês. Fiz o inglês para business também, dentro do curso de inglês, que é o inglês voltado para business. E aí depois, quando eu fechei o ciclo do TOEFL e do inglês para business, aí eu apliquei para o college, aí passei no college e fiz aproximadamente 6 a 7 meses de marketing digital. E aí tive que parar porque a autorização de trabalho chegou e a empresa que a gente contratou de assessoria falou, infelizmente você vai ter que pelo menos trancar por enquanto, porque está na hora de você começar a trabalhar para o seu empregador. Ô Marco, você não tem uma opção, você não tinha a opção, por exemplo, de continuar os seus estudos noturno ou nos finais de semana ou algo do gênero, só para você não perder o que você já começou? Assim, até tinha essa opção, só que fica inviável quando a gente está dentro do processo EB3 por alguns fatores. O primeiro fator é porque você tem que cumprir a carga horária de no mínimo 40 horas semanais, no qual dá em torno de 5 vezes por semana, 8 horas por dia. E sem contar que você precisa pagar o college com o salário que você recebe do seu empregador através do EB3, nem sempre é um salário que dá para sustentar todos esses gastos. E quer queira ou não, o college não é uma coisa barata aqui nos Estados Unidos. Então, por esses fatores de falta de tempo, de desgaste do dia a dia, porque trabalhando com o empregador também tem um desgaste físico e mental, juntar isso com o estudo, mais pagar tudo isso, acho que ficaria inviável para mim na época. Então, eu decidi dar uma pausa e focar uma coisa de cada vez. Marco, traduz para o nosso povo o que é o college. Porque aqui também nós temos college, mas nem todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe o que é o college. Talvez você seja a pessoa ideal para explicar o que significa college para o nosso povo. Para aquele que não sabe o que é, claro. College seria, de forma geral, no meu ponto de vista, como se fosse uma faculdade que oferece vários tipos de cursos diferentes em níveis diferentes. Como, por exemplo, existem colleges que oferecem cursos aqui nos Estados Unidos que são mais ou menos parecidos com os cursos técnicos. Então, por exemplo, quando você pensa em um curso técnico do Brasil, ao invés de você ir para uma escola técnica, tem muitos colleges que oferecem esses tipos de curso técnico dentro dele. Também, a maioria dos colleges oferecem cursos de bacharelado, mestrado e até doutorado. Então, de forma geral e resumida, college seria uma universidade, uma faculdade que oferece tipos de cursos diferentes em níveis de graduações diferentes. Boa. É só um pequeno comentário, porque tem muita gente que não sabe o que significa college, que escuta falar, mas não sabe o que é. Tá aí a explicação de alguém que conhece muito bem o assunto. Aí, Marco, vamos lá. Aí como foi que tu chegou no tal do EB3, cara? Como tu conheceu o EB3? Porque depois eu vou explicar como foi que eu conheci. Quando a gente decidiu realmente que a gente gostaria de ficar aqui nos Estados Unidos de forma legal, de trazer os Estados Unidos como nosso meio de vida e de morar aqui principalmente, a gente começou a pesquisar vários meios de se legalizar aqui.
A gente chegou aí em muitos advogados, a gente pagou muito caro em algumas consultas com os advogados que, infelizmente, não têm... enfim, fomos super maltratados, assim, vamos dizer, por muitos dos advogados que se dizem advogados da comunidade brasileira. Mas, enfim, pesquisando formas de se legalizar aqui, a gente decidiu... a gente conheceu, na verdade, o EB3. E aí a gente começou a pesquisar mais a fundo, buscar informações na internet e através de pessoas que realmente já estiveram dentro do processo EB3 para poder realmente ter uma base sólida de informações. E aí a gente, através de alguns amigos que têm amigos que começaram a trazer essas informações para a gente começou a mandar mensagem, procurar nas redes sociais, e aí a gente descobriu que realmente o EB3 é um visto super válido, que existe o EB3 aqui nos Estados Unidos, porque antigamente tinha esse mito de que esse tipo de visto não era de verdade, que era uma fraude, enfim. Isso fez com que a gente se aprofundasse mais ainda nas pesquisas para realmente validar as informações que a gente foi buscar. Então, através de alguns amigos, de informações que a gente buscou na internet, nos sites do governo dos Estados Unidos, do governo americano, a gente descobriu o EB3 e aí a gente foi procurar meios de aplicar para esse processo, que foi quando a gente descobriu a nossa empresa de assessoria e a gente aplicou para o EB3 através disso, então. A empresa que você encontrou, a agência, no caso, que você escolheu para ser para prestar assessoria para vocês, ela veio via indicação de alguém ou foi via buscas mesmo? Você foi buscando, foi estudando sobre o assunto até que você encontrou essa daí? Indicação, porque nós, assim como eu disse, começamos a pesquisar e muitas das pessoas que a gente conheceu que realmente fez o EB3 e que foi bem sucedido através do visto, fizeram com essa empresa. Então, a gente não quis arriscar e procurar alguma outra parecida, a gente quis ir na fonte que realmente deu certo. Então, a gente escolheu essa empresa através de indicação, porque as pessoas que a gente buscou as informações foram bem-sucedidas através dessa empresa. Ô Marco, quando você fez a tua aplicação? Porque, na verdade, o Marco está fazendo ajuste de status. O dele é ajuste de status. O meu é consular. Quando tu fez a tua aplicação, qual foi o timeline que a tua agência passou para você naquela altura? Porque a gente não falava em retrocesso ainda. Não. Não existia retrocesso. Qual que era o timeline, tu lembra? Cara, eu lembro que na época que a gente pagou a primeira parte do processo, a empresa ela dizia que estava em torno de 18 meses para o Green Card. O Green Card. Cara, você acredita realmente que o EB3 no passado... Existem pessoas que dizem que o EB3 chegava a ser concluído em até 17 meses. Tu já teve informação de alguém que tenha conseguido o EB3 em 1 ano e meio, em 1 ano e 6 meses, algo do gênero? Legal a pergunta. E aí vem a minha resposta através da nossa inspiração de criar o nosso canal no YouTube. Uma das inspirações para falar do EB3, que foi o seguinte. Tem um canal aqui no YouTube que a gente se inspirou para trazer informações do EB3, que o processo deles foi bem rápido. Eu acredito que foi em torno disso daí, de 18 a 15 meses. Eu não sei exato quanto não tenho de cabeça, mas foi um dos casos que fizeram com a mesma empresa que nós fizemos, de assessoria, e trabalharam também para o McDonald's, e o processo deles, na época, foi bem rápido. E isso eu estou falando de 4 anos, 5 anos atrás. Foi antes da pandemia. Foi durante a pandemia, alguma coisa assim. Não foi antes que ela recebeu o Green Card, antes de estourar a Covid. Isso aí. Do Covid, né? Isso. Agora, gente, mas o porquê que você morando dentro dos Estados Unidos, o porquê que vocês demoraram tanto para aplicar o EB3? Era porque não conhecia mesmo? Ou era porque achava que não havia nenhum meio para se legalizar? Porque o brasileiro tem muito disso. Tem muito disso. Então, informação, Chico, é uma coisa que vale ouro. A informação certa. Na época, a gente estava num mix, assim, muito louco de tentar achar alguma coisa para nos legalizar. A gente procurou diversas
oportunidades como o EB2NW, e a gente procurou alguns advogados para poder contar o nosso caso, para saber se a gente era elegível. Infelizmente, faltava alguns meses de experiência profissional para a gente se adequar 100% nesse visto. Então, a gente não quis arriscar, já que ainda tinha uma brecha de ser negado por conta desses meses que faltavam no nosso currículo. E aí a gente, poxa, se não dá o EB2NW, vamos tentar algum outro tipo. Foi aí que a gente descobriu o EB3 e resolveu aplicar. E durante esse período que a gente foi tentando achar alguma coisa que se encaixasse realmente no nosso perfil e validando as informações que a gente foi buscando para ver se realmente são informações verdadeiras, a gente realmente demorou um tempo para poder aplicar. E também por conta da grana, né? É um processo que custa um dinheiro que não é um dinheiro pouco, né? Um dinheiro considerável. E a gente precisava juntar essa grana, primeiramente, para poder pagar o processo. Enquanto a gente juntava, a gente foi pesquisando esses meios, poder validar as informações do EB3, para ver se tudo era certinho mesmo. Marco, o teu caso é porque cada agência tem uma forma de pagamento diferente. Eu não quero saber do valor, isso aí não me interessa. Mas como é que tu fez com o pagamento? Foi ali numa pancada só? Foi em duas ou em três? Porque o meu foi dividido em três parcelas. Tudo bem que nós fizemos por companhias distintas. Eu fiz por uma agência, você fez por outra. Como que foi o pagamento do teu processo? O pagamento do nosso, na época, tá? Vamos falar que na época, a gente aplicou há um tempo desse atrás, então muita coisa mudou. Eu não sei como é que está funcionando agora, mas no nosso caso, na época que nós aplicamos, a gente tinha que pagar uma entrada de $5.000, que foi a entrada que a gente dá para poder preencher toda a Label Certification e tudo. E depois que a sua Label Certificate é aprovada, e aí você paga a segunda etapa do processo. E aí, essa segunda etapa, você tem a empresa que eu fiz, ela te dá a oportunidade de parcelar isso por 2 anos, se eu não me engano, ou de pagar o valor por integral, por inteiro, né, na verdade. Na entrada ou no final? Sua Label Certification é aprovada, aí você decide. Ou você parcela o restante do processo, ou você paga o restante do processo à vista. Ô Marco, hoje, a gente vai falar ainda muito sobre o EB3. Hoje, com esse retrocesso que nós temos, de 3 anos e 5 meses aproximadamente, se chega uma pessoa para o Marcos e para a Gleice e pergunta sobre o EB3, tu recomendaria? Cara, delicada pergunta. É uma pergunta chata. É uma pergunta chata. Acho que depende, mas a pessoa que está pensando em aplicar para algum tipo de visto aqui dos Estados Unidos hoje, principalmente o EB3, tem que pensar muito nesse tempo de espera, no quanto que vai pagar e tudo mais. Enfim, são muitos detalhes, mas respondendo a sua pergunta de forma mais direta, se eu indicaria o EB3, eu diria não, muito pesado. Hoje em dia, eu falaria não. Se você tem a oportunidade de aplicar para algum outro tipo de visto, vá. Se não, infelizmente, essa é a sua única opção, então é a sua única opção, então vai. Porque, veja bem, é porque não está aqui do meu lado. O processo EB3, eu falo por mim nesse caso, é um processo muito massacrante. É um processo muito cansativo. Ele é um processo que requer da gente uma certa paciência, uma certa resiliência, que não é peculiar do brasileiro, do latino. O chinês está acostumado a planos, a fazer planos a médio e longo prazo. Nós latinos não, nós somos uma raça imediatista. Nós queremos tudo para ontem. Marcos, talvez você não acredite, mas eu já estou nesse processo. Vai fazer 3 anos em julho desse ano. 3 anos em julho. A previsão de quando eu assinei o meu processo era de 24 meses. Essa era a previsão. Eu já tive pico de ansiedade, que eu tive que baixar o hospital. Eu tomei medicamento controlado por mais de 3 meses e meio. Eu parei por conta própria, porque eu tenho que dirigir carro, dirigir e tal pela cidade. E o remédio que a gente toma é tão forte que a gente fica drogado, bêbado. Sei lá o termo certo que se usa. A gente fica
drogado, pronto. Então eu não tive condições. E tudo isso por culpa... Eu atribuo 85% desses problemas ao processo do EB3. Por quê? Hoje eu moro nessa casa, essa casa aqui é nossa, graças a Deus, a gente tem o nosso negócio, temos a nossa vida financeira totalmente estabilizada, mas eu quero mais. É por isso que eu apliquei para o EB3, porque eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. E só que o que eu não podia imaginar era que nós fôssemos passar, por isso que nós estamos passando por um retrocesso onde ninguém não traz nenhuma informação com certeza de nada, cara. Não podemos fazer nenhum plano a médio, longo ou curto prazo. É muito complicado. Eu te fiz essa pergunta porque foi a pergunta que um rapaz me fez na minha conta no meu Instagram e eu relutei muito em responder. Eu relutei. E eu respondi mais ou menos isso que você acabou de falar. Uma pessoa que quer aplicar para esse processo, ele tem que entender que no momento atual, pode até mudar, amanhã, ou melhor, no mês que vem, pode voltar a ficar current. Mas no cenário atual, o indivíduo tem que analisar muito bem quais alternativas ele possui. Se ele tiver... Porque eu, Marcos, eu tinha uma outra opção, cara. Eu tinha o dinheiro, que era o visto E2. Não ia me dar um green card. Mas, através desse visto, eu podia levantar a grana, o suficiente, lá nos Estados Unidos, levantava a grana para, no futuro, fazer uma mudança de status, aplicava para um outro visto, sabe? E, no entanto, eu caí no EB3. E eu não estou arrependido. Eu acho que eu não estou arrependido, mas hoje, na data de hoje, eu não aplicaria o EB3. Eu, Chico, não aplicaria o EB3. Só por culpa desse transtorno que o EB3 causa na vida das pessoas, que causou na minha vida, em especial. É como você disse, né? Lá atrás as coisas eram diferentes, as datas eram diferentes, muita coisa mudou, mas é fato que, infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer no futuro, né? E compartilho do mesmo sentimento que você, a gente passa pelas mesmas coisas, acredito que todo mundo que aplicou para esse processo recentemente vem passado pelos mesmos problemas de ansiedade, porque é um processo que realmente exige muito da gente e a pessoa tem que estar preparada psicologicamente para enfrentar a espera, a angústia e todos esses malefícios que esse processo migratório traz. Mas, para a gente falar de coisa boa, né? Pelo menos é um processo que tem um grande índice de aprovação de Green Card, né? Então, assim, pelo menos essa luz no fim do túnel que diz que depois dessa chuva toda vem o dia de sol. E o nosso dia de sol é o Green Card e espero que esteja próximo para todo mundo que aplicou. Para todo mundo que aplicou. Amém, tomara. É o que nós esperamos. Agora, Marcão, cara, eu já conversei com você no privado sobre esse assunto e com outras pessoas. Todo mundo sabe que o que provocou esse retrocesso monstruoso foi essa questão da invasão, e aí a gente vai entrar agora, a gente vai entrar propriamente dito na questão imigratória, foi essa invasão que aconteceu por parte dos pedidos, principalmente dos pedidos de asilo. Porque, gente, eu fiz um vídeo recentemente sobre esse assunto, e aí me massacraram com alguns comentários, mas faz parte. Não tenho nenhum problema, não deleto nenhum, fica tudo lá. Quando eu me refiro aos asilos, aos pedidos de asilos, aqueles comentários que eu fiz lá naquele vídeo, num dos meus últimos vídeos, é totalmente direcionado para aqueles indivíduos que falseiam a informação, ou seja, chegam nos Estados Unidos dizendo que são perseguidos, que são procurados e são não sei o que lá no seu país de origem, no caso o Brasil, e quando chega, passado aquele processo lá com o México da fronteira, dias depois estão tudo pousando nas redes sociais, nos canais de bate-papo, de entrevista, rindo, contando como foi o processo, e muitos chegam até, Marcão, não sei se tu já viu, a dizer que veio instruído por um advogado, o cara disse no canal de um YouTube que tem mais de 300 mil seguidores, eu não vou falar o nome do cara, lógico, mas
Na entrevista, o cara diz, olha, eu paguei 30 mil pro coiote para atravessar a fronteira com o México e paguei 15 mil para um advogado de imigração. Aí o cara vai e pergunta, o dono do canal, mas e esse advogado, você conheceu nos Estados Unidos ou no Brasil? Ou como é que você conheceu esse advogado? Aí o cara falou, não, rindo. Eu conheci o advogado no Brasil, porque foi ele que me instruiu tudinho, inclusive ele parcelou. Então, tu acredita, cara, que essa ou melhor, você comunda da minha opinião de que essa monstruosidade, de que essa invasão que está acontecendo com os falsos pedidos de asilos, isso veio a contribuir para esse atraso, para esse retrocesso monumental, gigantesco no nosso processo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, o que vem atrapalhando todos os processos migratórios aqui nos Estados Unidos são essa imensidão de pedidos de asilo e dessa invasão que os Estados Unidos está sofrendo através das fronteiras. A gente tem que entender, Chico, no meu ponto de vista, obviamente, e a gente tem que entender de forma geral, que existem muitos processos de asilos verdadeiros, que são pessoas realmente que não podem estar no país deles de origem e procuram um asilo nos Estados Unidos ou em algum outro país que venha a acolher essas pessoas de acordo com a necessidade de cada um. É fato que isso acontece, que tem muitos pedidos que são verdadeiros. Porém, o que a gente tem visto atualmente, e isso é uma razão, porque isso acontece pela razão de que as informações hoje em dia vêm se proliferando através das redes sociais, YouTube e tudo mais, de forma muito mais fácil. Eu acredito que esses pedidos falsos de asilo vêm acontecendo e essa invasão vem acontecendo por conta disso, porque as pessoas veem que é fácil, que atualmente o cenário americano te proporciona sair do seu país de origem para vir para cá, sugar dinheiro dos Estados Unidos, juntar o máximo, não contribuir para o país que está te dando a oportunidade, e depois você larga tudo e vai embora e deixa aqui o rombo que todo esse processo traz, tanto de forma econômica quanto de forma social, e isso atrapalha a gente. É um assunto muito delicado, mas sim, eu acredito que isso contribui mais de 99% desse backlog que a imigração vem sofrendo. E o que me deixa mais revoltado ainda é que as pessoas que tentam imigrar no caminho certo, que é vir, pagar tudo que tem que ser pago para poder movimentar a papelada, né? Para poder seguir o caminho certo de imigração, que seja ele pelo o visto de trabalho, o visto de estudante, seja ele qual visto for, mas que é legal, é prejudicado por essas pessoas de má índole que só vêm para cá para sugar. Isso me deixa muito triste e revoltado, porque a gente paga caro para poder ter esse benefício de morar aqui nos Estados Unidos, a gente paga para o governo todas essas taxas migratórias, porque é o certo a se fazer, e enquanto, do outro lado, as pessoas pagam caro para um coiote, para essa coisa ilegal, e vem para cá para sugar. Então, basicamente, isso que me deixa mais triste e revoltado, que ao invés das pessoas pagarem para os Estados Unidos e vir de forma legal, eles preferem pagar para os criminosos para vir para os Estados Unidos sugar o que os Estados Unidos têm de riqueza. Né? E o mais interessante, Marcos, é que eu estava assistindo outro dia um rapaz nesse mesmo canal, que eu não posso falar o nome do cara, nesse mesmo canal, e ele estava entrevistando um rapaz que era policial militar lá no estado do Rio de Janeiro. Esse policial militar, ele fez esse mesmo comentário, ele falou, gente, tem tantas opções para nós mudarmos para os Estados Unidos, ou melhor, tem tanta gente que opta de vir para os Estados Unidos através de um coiote, sendo que o cara tem qualificação, o cara tem condições de vir de forma legal,
E os caras preferem optar por essa questão dessa fronteira aí com o México, pagando dinheiro, arriscando a vida. Eu acho uma irresponsabilidade, uma família, pai, uma mãe, um homem fazer a travessia pela fronteira, principalmente na companhia de filhas. Eu estava assistindo um documentário da quantidade de violência sexual que acontece contra as mulheres nessa travessia. Não é brincadeira, cara. Não é brincadeira. E o que me deixa mais revoltado, Marco, mais revoltado nessa história todinha, é que existe patrícios nossos, irmãos nossos, que ficam patrocinando. Eu digo patrocinando e abro aqui uma aspas bem grande. Eles ficam tratando essa questão da travessia com o México como se fosse uma coisa louvável. Eles tratam esse assunto como se fosse algo bom, saudável. E não é saudável, não é bom. Por aquela fronteira está passando uma droga que eu nunca me lembro o nome dessa droga, que matou milhares e milhares de pessoas nos Estados Unidos. Parte dessa droga passa pela fronteira, e há quem diga que parte dessa droga vem com essas pessoas, há quem diga isso. Por aquela fronteira entra foragido da justiça, entra droga, entra arma, entra tudo que não presta, passa por ali de forma ilegal. Como é que eu vou criar um canal aqui na internet, no YouTube, e vou ficar batendo palma, batendo papo com quem faz aquela travessia, como se isso fosse... É como se fosse ir à Disney. Essa é a impressão que me dá, que tem gente que trata isso como se fosse para ir para o Walt Disney, e não é o Walt Disney, gente. Atravessar a fronteira com o México dessa maneira, de forma ilegal, não é você visitar ao Walt Disney, não é mesmo. A vida do indivíduo está em risco. E o que me deixa mais puto, propriamente dito, é saber que tem um monte de youtuber brasileiro que fica falando desse assunto como se fosse uma coisa bonita, cara. É aquele velho assunto, né? Por dinheiro e fama, tem gente que pula até no rio de merda, né? Até no rio de merda, cara. Até no rio de merda. Mas é basicamente isso mesmo, Chico. É por dinheiro, pela fama aqui no YouTube, pelas visualizações, enfim, por tudo isso que a mídia traz, né, de benefício para essas pessoas, eles preferem trazer esse conteúdo como se fosse uma coisa natural. Mas é de fato que isso vem prejudicando muito os Estados Unidos, e como a gente citou lá no começo desse vídeo aqui, isso tem afetado diretamente a comunidade brasileira e os Estados Unidos de forma geral, porque entra gente de tudo quanto é índole, tanto de índole má, como também as pessoas que são foragidas, que, enfim, ex-presidiários, enfim, tudo quanto é tipo de gente. Tudo que não presta. Tudo que não Ô Marco, alguém ganha alguma coisa com essa imigração em massa? Com certeza. Eu acredito que muita gente ganha. Muita gente ganha. Muita gente se beneficia disso, né? De gente indocumentada. Isso não é segredo para ninguém, que os Estados Unidos sempre se beneficiou disso, porque é muito mais barata a mão de obra, é muito mais fácil você empregar na sua empresa de carpintaria, ou seja lá o que for, a sua empresa, restaurante, uma pessoa indocumentada, você paga em cash, porém, você faz essa pessoa trabalhar por horas e horas, um salário super baixo, mas é porque a pessoa não tem opção, então a única opção que ela tem é aceitar isso. Então, os donos, as empresas, é um dos que se beneficiam com essa imigração, e não só empresas aqui dos Estados Unidos, mas muita gente que se beneficia, são as máfias, as máfias de tráfico humano, que isso é Sim. fato, droga, né? Máfia de droga, e muita gente se beneficia disso, sem sombra de dúvida, Chico. Agora, Marco, essa imigração em massa que está acontecendo nos Estados Unidos, para nós que somos imigrantes, é porque é meio contraditório. Nós somos imigrantes e dá a impressão que a gente não quer que ninguém mais vá para aquele lugar onde a gente está ou a gente deseja ir, mas não é isso. O que nós estamos falando aqui é de imigração ilegal, é de processo de asilo falseado. É disso que a gente está falando. De pessoas que tomam a vaga de uma pessoa que realmente corre risco de morte, ele e a sua família, para um indivíduo que diz que aplica para o processo do asilo, e sendo que na verdade ele não precisa daquele visto, daquele asilo, ele não precisa, e ele não se enquadra.
É disso que a gente está falando. A gente não está aqui metendo pau em estrangeiro, em imigrante, não. Até porque nós somos imigrantes. Mas, Marco, até que ponto essa imigração em massa ela atrapalha a vida do indivíduo que está fazendo a coisa legal dentro dos Estados Unidos? Eu pergunto isso para você porque você já está aí dentro. Como é que fica o mercado de trabalho? Por exemplo, você é legalizado. Você trabalha para o McDonald's. O teu sponsor é o McDonald's. Eu não sei se o McDonald's trabalha com indocumentados. Mas, digamos que uma outra empresa qualquer apanhe indocumentados. Qual que é o dano que isso causa diretamente para o indivíduo que tem documento, que está legalizado? Chico, vou falar de mim porque eu não tenho o know-how de outras pessoas. Eu tenho documento para trabalhar nos Estados Unidos, então eu posso trabalhar em qualquer empresa americana que queira me contratar. Diretamente falando, isso não me afeta. Não me afeta porque muitas empresas americanas somente contratam pessoas que têm documentação para trabalhar. E é fato que essas pessoas, a maioria delas, não tem essa documentação para poder trabalhar nessas empresas. E quando tem, a maioria delas não tem o inglês ou não tem a experiência, enfim. Então, falando do meu caso, diretamente, isso não me afeta. Então, são duas coisas distintas. A pessoa que tem documento e pode trabalhar em qualquer lugar e a pessoa que é indocumentada que tem que aceitar trabalhos que só aceitam pessoas indocumentadas, que na maioria das vezes são carpintaria, o que o pessoal chama de subemprego. Então, são duas coisas antagônicas do meu ponto de vista. Agora, ô Marco, é porque, na verdade, foi até bom você falar no termo subemprego, o que, na verdade, não existe subemprego. Existe emprego. Existe emprego. Existe emprego. Existe emprego. Eu já lavei prato, lavei muito prato na minha vida. A minha vida aqui na Inglaterra, eu comecei lavando prato, muito prato. E pro inglês era um trabalho como outro qualquer, né? O cara não tem qualificação, vai lavar prato. Mas não é bem um subemprego, é um emprego. Não é, só que é um emprego que não tem qualificação. Lavar prato, limpeza, por aí vai. Agora, Marco, o que você achou, por exemplo, cara, desse projeto de lei? Não sei se tu chegou a ler alguma coisa ou ouviu algo do gênero, em que as taxas dos vistos, eu não me atentei no assunto. Eu só me atentei nos $600 que os novos aplicantes terão que pagar para ajudar a custear, a subsidiar os processos de asilos. Porque eles pagam zero, eles não pagam rigorosamente nada. Tu chegou a ver alguma coisa sobre esse assunto? Sincero, cara, não. Não. Não é um assunto que me interessa. Eu estou muito focado na minha vida particular. Não, assim, por mais que muitas informações acabem esbarrando na gente quando a gente vai rolando a rede social, mas eu tenho que confessar que eu não estou por fora, totalmente por fora disso daí. Não, é porque, pronto, tem um projeto de lei que está sendo discutido e que foi divulgado hoje nas redes sociais, de que o governo americano havia aprovado que era a partir de agora cobrar $600, sendo que todas as taxas subiram dos processos imigratórios, e cobrar $600 à parte algumas pessoas que estão aplicando para o Green Card ou algo do gênero. Mas eu também não me atentei muito ao assunto, até porque eu tenho dito e repetido, eu, Francisco, não tenho nenhum problema em pagar taxa. Eu não tenho. A única coisa que eu não concordo é pagar algo por algo que eu sei que vai ser falseado, por algo que a maioria esmagadora está falseando, que é essa questão do asilo. E sendo que eles não pagam rigorosamente nada. Mas tudo bem, isso é uma questão que a imigração americana tem que resolver. Não é você, não sou eu, não é o Matheus, não é a Carol, não é o João, não é o Pedro, não. Eles é que tem que resolver por lá. Mas enfim, Marcos, cara, essa invasão, eu tenho escutado muito, principalmente na CBS, que é um canal americano que eu acompanho bastante, inclusive a minha televisão tá ligada na CBS ali, e eles têm... A gente tem visto muita confusão envolvendo o governador do Texas
com o governo federal, com Joe Biden. O Marco tem alguma opinião formada sobre esse conflito local, vamos dizer assim, sobre esse assunto? Uma opinião do Marcos sobre isso ou não? Cara, O governador do Texas está certo, está errado? O governo federal tá errado e não dá o suporte que o Texas necessita? Ou o governo federal deveria se comportar de uma outra maneira com relação a essa imigração em massa que está acontecendo? sem dúvidas que o governo piorou muito a situação. Isso a gente pode ver nos números. A gente já citou aqui diversas vezes como isso tem agravado o cenário atual dos Estados Unidos, essa imigração em massa. E o Texas é o portão dos Estados Unidos. Enquanto o governador do Texas, que é a pessoa que governa esse portão, já está cansada de ver que o seu chefe, que o dono da casa, né, entre aspas, está deixando o portão aberto para qualquer um entrar dentro da sua casa e fazer o que quiser, então isso realmente causa um conflito. Então, a grosso modo falando, é assim que eu enxergo o que está acontecendo entre o governo do Texas, assim, o governo do Texas e o governo Biden, vamos assim dizer. Mas eu não tenho nenhuma opinião assim formada em relação a isso, porque é uma coisa muito delicada, envolve vários detalhes, envolve várias partes. Mas olhando de forma macro por cima, assim, o que eu enxergo é isso, que o Biden, que governa os Estados Unidos, piorou muito com o governo essa questão imigratória, e quem suporta a fronteira, né, quem faz parte diretamente dessa fronteira é o Texas, assim como a Califórnia e outros estados também, mas o Texas, eu acho que é um dos mais afetados nisso tudo, tem sofrido muito, porque quem entra primeiro ali. E ali que o que tiver que acontecer de bem ou de mal é onde vai acontecer primeiro. Então, o que eu enxergo é isso. Esse conflito ele é, de uma certa forma, natural, porque o governo Biden é um governo frouxo em relação a isso, e o governador do Texas está tentando estancar essa ferida aí de alguma forma, e isso causa um conflito. Tu acredita que essas eleições que virão agora em novembro desse ano, você acredita que o pós-eleição nós podemos esperar alguma mudança na imigração? Ou o que você acha? Chico, uma coisa que eu aprendi nesses meus singelos 30 anos de vida é que a gente nunca deve acreditar em política. Então, cara, eu não tenho esperança nenhuma, até porque eu não gosto de criar expectativa, principalmente em política. O que eu rezo e torço para acontecer é alguma melhora, seja ela pequena que for, porque isso vai impactar diretamente na gente que está tentando buscar o nosso green card de forma correta. Então, assim, se você me perguntar se eu tenho alguma esperança, eu diria que sim, mas eu não tenho expectativa, até porque se vier qualquer coisa e eu não tiver tanta expectativa, isso vai soar em mim melhor do que eu criar uma expectativa alta. E, como todo mundo já conhece, política é política e nem sempre, ou melhor, quase sempre nada acontece do que tudo que eles pregam e falam. Então, boa, 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 boa. Como um bom mineiro, você saiu pela culatra. Muito bem. Como um bom mineiro, você falou e não respondeu a minha pergunta, mas tudo bem. Mas vamos lá. Entre Biden e Trump, o que você acha? Olha, eu tenho perguntado muitos americanos que eu conheço aqui sobre isso e é quase unânime. Todo mundo está acreditando que o Biden, que o Trump volta. Que o Trump volta. Isso, opinião direta dos americanos que eu tenho perguntado assim, despretensiosamente. Eu pergunto, o que você acha dessa eleição? E é quase unânime que todo mundo fala que o Trump provavelmente deve ganhar. Cara, que loucura, né? Mas enfim, mas eu não quero muito falar sobre esse assunto não. Porque, enfim, eu não sou mineiro, mas eu acho que o momento requer uma certa cautela. O Marco, tem uma pergunta aqui da Carol. Deixa eu te fazer antes que eu acabe esquecendo. A Carol me mandou 2 perguntas para você. A Carol é uma colega que também está aplicando para o EB3. Nós temos um grupo fechado de 3 pessoas, Matheus, Carol e eu.
onde a gente fica aqui conversando. A Maria falou, pergunta pro Marcos o seguinte, ordem, tá? Não tem por favor, não tem nada. Pergunta pro Marcos o seguinte, qual o seu maior desafio no processo EB3, desde a aplicação da LC até o trabalho propriamente dito? Ô Marcos, e junto a essa, pera lá, e junto a isso daí, eu já vou emendar. Marco, e o teu trabalho, é aquilo que você imaginava que fosse? Carol, obrigado pela pergunta. Vamos lá, vamos por partes, como já dizia o Jack Stripador, né? Nosso amigão. Cara, a maior dificuldade, cada etapa do processo tem a sua dificuldade. Assim, toda etapa tem, isso é fato. Eu já vou adiantar que toda etapa tem a sua dificuldade. Desde que você decide que o EB3 é o seu processo, já é uma dificuldade, porque envolve a sua vida, envolve documentações, envolve planos, envolve incertezas, e já começa por aí. E a primeira etapa, que já é a lei do certificate, que é uma espera onde a gente tem que ficar aguardando para que as coisas se movam, é uma espera que parece que nunca acaba, é angustiante. E quando essa primeira etapa ela é concluída, você tira 10 toneladas das suas costas, mas aí já coloca 20, porque você já vai para a próxima etapa, que é juntar documentação, que é já começar a trabalhar e tudo mais. O trabalho é muito, muito diferente do que eu imaginava. Em que sentido? No sentido de que eu já sabia que seria pesado, eu já vinha me preparando psicologicamente para isso, mas por mais que a gente se prepare, na prática é totalmente diferente. Eu fiz um vídeo recentemente no meu canal falando dos 5 motivos no qual você não deve aplicar para o EB3 em 2024, e eu cito esses pontos, as dificuldades que todo mundo passa, quase 100% das pessoas passam, porque eu convivo com outras pessoas que também aplicaram para o EB3, e todo mundo fala a mesma coisa. E eu recebi muitos haters. Gente me chamando de preguiçoso. Gente me chamando... Eu adoro você, gente. Continue. Eu adoro os haters, porque eles fazem a gente crescer internamente e também faz o nosso canal crescer. Não vou ser hipócrita aqui. Claro, mas, lógico. Cara, o trabalho, ele é muito pesado. Todo mundo, quando olha assim, fala, McDonald's, você fica ali montando lanche, é muito tranquilo. Não é. Não é tranquilo. Isso eu falo porque eu passo 8 horas do meu dia, 5 vezes por semana dentro do McDonald's, e todo dia, quando eu saio do trabalho, parece que aquele lugar sugou totalmente a minha energia. E eu não estou falando do trabalho braçal, não, mas todo o ambiente é muito pesado, cara. É muita gente despreparada, cumprindo funções que não tem o mínimo know-how de como fazer. Vou citar um exemplo, tem muitos gerentes que não têm a qualificação ou a habilidade ou os skills que seja para estar naquela posição e estar lá. Isso dificulta muito o trabalho da gente, e todo dia a gente tem que matar 10 leões naquele lugar para poder suprir. A gente se depara muito com os americanos, cara, a cultura deles, de muita gente aqui, eles são muito de boa. Tem muito americano que é hard work, o cara vai lá e faz o que tem que fazer, isso mesmo. Mas aonde eu trabalho especificamente, acho que 80% das pessoas que trabalham lá, que são de nacionalidade americanas, eles são muito tranquilos, muito de boa, os caras fazem as coisas bem devagarzinho, não se preocupam com nada, e eles esquecem que isso é uma rede de fast food, e isso acaba prejudicando quem realmente está na linha de frente, e aí junta com o despreparo de alguns funcionários, enfim. Isso tudo gera um ambiente muito pesado, e o trabalho, no final do dia, fica muito mais pesado do que deveria ser. Exaustivo seria a palavra que mais definiria isso. Tanto da parte física, que também não é fácil, porque ficar em pé, se movimentando, e vai ali, tem que ser muito rápido, mas eu acho que a parte mais difícil, e que eu não imaginava, como eu disse, eu já estava preparado para o que viria, mas eu não estava preparado para receber
para me deparar com esse tipo de despreparo das pessoas, de pessoas que não estão ali para fazer o que tem que ser feito. E aí, isso, no final do dia, acaba prejudicando muito. E, assim, o imigrante, que já é o brasileiro, principalmente, que o cara já nasce no DNA, que é o cara que tem que ir lá fazer, cumprir a sua função e fazer o que tem que ser feito, ele se destaca, porque tem gente que está lá e não faz o mínimo. E você que está lá, que faz o seu trabalho, no mínimo que seja, você se destaca porque você está fazendo o mínimo, você está fazendo o seu trabalho. Você entendeu? Então, assim, e isso acaba que no final do dia você tem que fazer o seu trabalho e tem que fazer um pouquinho do outro cara, porque o outro cara está lá na dele, de boa, ele está ali, ele já tem os benefícios do governo, ele está, enfim. Aqui isso é igual. Eu não imaginar. Aqui é igual. Ô Marco, qual é a faixa etária dessas pessoas com que você trabalha? Qual é a idade desse povo? Cara, é uma pergunta super interessante, porque o McDonald's, ele realmente emprega muita gente de diversos perfis. Eu trabalho com gente de 16 anos. 16 anos. Eu também trabalho com gente de 77 anos. Boa. Então, assim, de todas as faixas etárias que você possa imaginar, tá lá, todo mundo trabalhando. Marco, quanto que a tua loja vende por dia, tu sabe? Cara, eu sei que a minha loja por ano, e essas são as informações que eu já trouxe a minha gerente aqui no nosso canal, para poder contar um pouquinho da vida dela, do EB3 e tudo mais. E é uma das informações que ela trouxe. Eu não sei quanto que a loja faz por dia ou por semana, mas eu sei que por ano a loja faz em torno de 6 milhões. Só essa loja. A loja que você trabalha por ano faz em torno de 6 milhões. 6 milhões, aproximadamente. Pode ser mais ou pode ser menos, depende muito do ano. Apenas a sua loja? Apenas a minha loja. Ela é aberta 24 horas, não? Recentemente, sim. Eu acredito que alguns períodos do ano eles abrem 24 horas e outros períodos eles abrem só por até 3 da manhã, se eu não me engano. Entendi. Ô Marco, para nós que somos aplicantes do EB3, eu acho que é algo interessante. O salário para os trabalhos para o qual nós estamos aplicando, todo mundo sabe que o salário é super baixo. É muito baixo. Cara, para você que já está aí, talvez tu consiga me responder essa pergunta. O porquê que o salário, que essas vagas têm um salário tão baixo, sendo que são vagas de grande necessidade no mercado, embora não qualificada? O que explica isso? Eu acho que isso é um mix. Pelo fato de ser um emprego não qualificado, ou seja, qualquer pessoa pode entrar. Por isso que pessoas de 16 anos conseguem entrar e pessoas de 77 também estão lá, porque não existe qualificação. E pelo fato de aceitar qualquer pessoa, ou seja, você não tendo nenhuma qualificação, você se qualifica para esse emprego, isso acaba fazendo o seu salário mais baixo. Isso é lei da sobrevivência. Quem é mais qualificado geralmente ganha mais, por isso que existem mestrado, doutorado e tudo mais. Mas eu acho que é um mix. E também pelo fato do serviço ser um serviço pesado, cara. Justamente é um serviço pesado. Geralmente é o salário mínimo que o Estado fornece, que são o que essas empresas pagam. E aí tem sempre esse desentendimento. Principalmente eu recebo muitos comentários lá no nosso canal de aplicantes para o EB3, quando eu fiz o vídeo, eu falei que o meu salário é $12 por hora. Muita gente fala, nossa, mas você escolheu muito mal a sua empresa. Eu escolhi a minha e vou receber $20, vou receber 17, vou receber 15. Você que escolheu mal a sua empresa. Mas existe esse desentendimento. O que acontece é que cada estado americano tem um custo de vida e tem um salário mínimo. O salário mínimo aqui na Carolina do Sul é um dos mais baixos dos Estados Unidos. E mesmo assim eu ainda recebo teoricamente bem pelo que o Estado paga como salário mínimo. O salário mínimo aqui é de $7,50 por hora. Eu recebo 12. Então, assim, teoricamente, tecnicamente também falando, eu recebo bem por estar recebendo $12.
E tem gente que aplica, por exemplo, para o estado de Massachusetts e fala, mas eu escolhi a minha empresa no estado de Massachusetts e vou receber $17 por hora. Mas é claro, o estado de Massachusetts, o salário mínimo deles lá, se eu não me engano, é $14. E o custo de vida em Massachusetts é muito mais alto. Então, é custo-benefício. Então, assim, cada lugar que você vai receber pouco, mas o pouco que equivale ao mínimo do estado. Então, tem esse desentendimento, essa informação que muita gente não sabe, que às vezes, por exemplo, eu recebo esses comentários e muita gente não entende. Você está recebendo $17, mas o estado que você mora, o custo de vida é maior. Pois, Entendeu? pois. É como essa casa aqui, por exemplo. Eu viajo todo dia, Marco. Todo dia, de segunda a sexta-feira, eu viajo 62 milhas para ir e aproximadamente 62 para voltar. Todo santo dia, essa é a minha rotina. Todo santo dia. Essa casa, essa casa custou 205 mil libras esterlinas, essa casa. Aqui nessa cidade onde eu comprei. A mesma construtora que fez essa mesma casa lá perto de Manchester, essa mesma casa, ficava por quase 300 mil libras. Por quase 300 mil libras. Então, eu optei essa casa nessa cidade porque aqui o custo de vida aqui é menor, o preço é lá embaixo. Então, tem um custo-benefício, né? Que acaba contribuindo. Mas enfim. Tem uma outra pergunta aqui para você. Porque senão eu me perco e acabo não te perguntando e aí ela vai me torrar vivo. É uma outra da Carol. Pergunta para ele qual que é a expectativa do teu processo. Tu já falou qualquer coisa, mas enfim, só para não deixar ela sem resposta. Quando é que tu acha? Essa pergunta é de $1 milhão. $1 milhão. A expectativa é nas mãos de Deus. Seguro nas mãos de Deus. É isso aí, cara. É tentar ter o mínimo de esperança para não deitar todo dia chorando. Né? É foda, né, cara? É esperar alguma coisa, alguma melhora, algum movimento para que a gente siga na caminhada, porque é muito difícil você estar nessas condições sem nenhuma expectativa e estar agarrado àquilo ali, estar preso àquilo ali, sem poder saber quando que você vai realmente poder se livrar disso tudo. Então, Carol, infelizmente eu não tenho uma resposta direta para te dar, mas eu diria que as melhores possíveis, a minha intenção a minha expectativa, na verdade, é que amanhã ou no próximo mês agora isso vire current e todo mundo saia feliz e esperança seria a palavra. Esperança, pois. Esperança. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Matheus. Você já falou sobre isso também, mas vamos lá. Vamos responder a pergunta dele, senão ele vai me pelar vivo. Você vê nos americanos um desconforto contra imigrantes, no geral? Principalmente devido a essa super invasão de pessoas vindo pelo México. A partir daquela data. Aí onde você mora, Marcos? Aí onde você mora? Tu vê essa presença de estrangeiros? Aí na Carolina do Sul? O Matheus. Pedro Matheus. Abraço, obrigado pela pergunta, cara. Olha, vamos lá. É uma pergunta ampla, né? A gente pode responder ela de diferentes pontos diferentes. O ponto de vista de trabalho, o ponto de vista de imigração, enfim. O que eu diria que a experiência que eu e a Gleice nós tivemos em Boston é totalmente diferente da experiência que nós estamos tendo aqui na Carolina do Sul, em termos de aceitação. Reciprocidade, talvez, mas aceitação seria a palavra. Aqui, a gente sente que as pessoas não são, os americanos, não são acostumados a receber imigrantes. E com isso, eles olham diferente, enfim, eu não sei o que passa na cabeça deles, mas o que a gente vem sentindo é que realmente
existe um pré-conceito quando eles olham para a gente e vê que a gente não é daqui. E eu falo especificamente da minha cidade, porque eu não conheço a Carolina do Sul por um todo, mas a cidade onde eu moro, a comunidade preta é muito grande. E aqui nos Estados Unidos, todo mundo já sabe que essa questão do racismo é uma coisa que é muito forte. E assim, quem é branco, muitas das vezes não se mistura com quem é preto, e quem é latino não se mistura com quem é branco, com quem é preto, e a comunidade preta é fechada na dela, a branca é fechada na dela, e isso acontece e a gente consegue ver no dia a dia isso na prática. E em Boston, a gente nunca tinha presenciado isso. Nós somos brasileiros, a gente está acostumado com a diversidade. No Brasil, a gente vê japonês, a gente vê branco, a gente vê preto, a gente vê pardo, a gente vê todo mundo está acostumado com todo mundo, apesar de ter racismo, mas a gente não vê tão explícito quanto aqui nos Estados Unidos. Isso é fato, está na mídia, todo mundo sabe. E em Boston a gente nunca tinha presenciado algumas coisas que a gente veio presenciar aqui na Carolina do Sul. Ou sentido. Como, por exemplo, da gente ir em algumas lojas e a pessoa não tratar a gente com cordialidade, tratar a gente com desdenho, a gente ir em restaurante e as pessoas, mesmo que a gente está lá para pagar pelo alimento, para ser bem atendido, a pessoa tratar a gente com indiferença, como se a gente fosse qualquer um. Enfim, coisas que a gente nunca tinha sentido lá. Desrespeitosamente. Trata a gente com desrespeito. Essa é a verdade. Coisas que a gente nunca tinha sentido lá em Boston. A gente foi maltratado em Boston, sim. A gente teve muitos lugares que a gente foi e a gente foi maltratado em termos de não ser, de ir numa loja, a pessoa está de mau humor, de não tratar a gente bem, enfim. Mas o jeito que eles nos tratam mal aqui nos dá a entender que é um pré-conceito pelo fato de a gente não ser preto, de a gente não ser branco, de a gente ser latino, de a gente aparentar ser quem a gente é. Isso é complicado. Isso é muito complicado. Eu já passei muito por isso, cara. Eu já passei muito por isso. Eu já estou fora do Brasil há 15 anos. A minha primeira experiência fora do Brasil foi na Nova Zelândia. Foi por lá que eu comecei minha trajetória. Então, eu conheço muito bem o sabor desse dissabor. E como conheço. É lamentável, mas, infelizmente, os Estados Unidos têm esse problema. Os Estados Unidos, até os anos 60, tinha um negócio chamado segregação racial. Tem muita gente que não faz nem ideia do que se trata, mas até os anos 60, preto não podia... Se podia entrar no ônibus, tinha que ficar no fundo do ônibus, e só podia sentar se naqueles bancos determinados, ou se não tivesse nem um branco para sentar no banco dele. Se tivesse um branco em pé, o preto tinha que levantar. Então assim, é tudo muito recente. Eu, pessoalmente, não sei como os Estados Unidos vai conseguir resolver essa questão. Eu, pessoalmente, não sei. Eu não sei. Porque é um negócio tão intrínseco e tão próximo, que honestamente eu não sei como é que eles vão conseguir resolver isso daí, não. Eu acho que é muito por conta de... Nas grandes cidades, Chico, nos grandes centros, isso já não é tão comum. Eu acho que isso está mais impregnado nas cidades, ou nos lugares mais interioranos. A Carolina do Sul não é um lugar turístico, não tem muito lugar para trazer as pessoas, para trazer diversidade aqui, para que as pessoas comecem a se acostumar com essas pessoas diferentes. Então, acredito que uma vez que o Estado se abrir mais, que trouxer mais atrações, que trouxer mais diversidade, as pessoas vão começar a ver que essa diversidade tem mais a agregar do que prejudicar. Te ouvindo falar assim, é correto dizer que se você pudesse voltar atrás, você não escolheria Carolina do Sul? Sombra de dúvida. Essa é uma coisa que, se eu pudesse voltar no dia da minha aplicação, eu escolheria Wisconsin, que é um dos estados mais ao norte dos Estados Unidos, que faz um frio que é de extrema loucura. Eu escolheria lá, mas não escolheria
South Carolina. Mas quando você foi aplicar a tua LC, quando você foi aplicar para o teu trabalho, você tinha outras opções. Como eu disse, tinham, se eu não me engano, 5 opções. Tennessee, Tennessee. Flórida, South Carolina, North Carolina e o Wisconsin. O nosso critério na época, se eu não me engano, foi Flórida, o tempo muito quente, muito brasileiro, e a gente na época já estava querendo se distanciar um pouquinho mais dos brasileiros para poder vivenciar mais profundamente a cultura americana. Então a gente falou, ó, vamos descartar Flórida, porque Flórida talvez a gente vai viver de novo dentro da bolha dos brasileiros e a gente quer aprender um pouco mais sobre os Estados Unidos dos americanos. Então Flórida não. O Wisconsin a gente descartou por conta do frio. Fica bem ao norte dos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, na época, a gente falou, não, chega de frio, a gente está correndo. O Tennessee, a gente não escolheu por 2 motivos, se eu não me engano. Foi por conta de terremoto não, de furacão, essas coisas. A gente falou não. E por conta de escutar muito sobre os rednecks, né, que é os americanos extremistas, que não gostam mesmo, que, enfim. A gente falou, não, esses estados assim, não. Então, vamos em alguma coisa mais próxima da Flórida, com o tempo mais tranquilo, sem neve, sem essas coisas. O que a gente tem? Tem a Carolina do Sul. Então vamos para a Carolina do Sul. Por que não a Carolina do Norte? Não sei. A gente escolheu a do Sul por algum motivo que eu não me lembro qual, mas a gente escolheu. Vocês tinham algum conhecido aí ou nada? Chegaram aí sem conhecer rigorosamente ninguém? Ninguém. Até hoje a gente tem pouquíssimos conhecidos. Desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu confesso que eu não sou uma pessoa de muitos amigos, eu sou bem fechado, sou uma pessoa bem caseira. Eu tenho 5, 6 pessoas assim próximas de mim, eu posso chamar de amigos. Tenho 1 ou 2 realmente amigos aqui nos Estados Unidos, mas desde que eu cheguei eu sempre fui uma pessoa mais reservada. E quando a gente mudou aqui para Carolina do Norte, nós saímos de Boston somente com o nosso carro e tudo que coubesse dentro dele a gente veio. Então a gente recomeçou literalmente a nossa vida aqui na Carolina do Sul, sem conhecer ninguém, sem conhecer nenhum brasileiro. A gente foi conhecer brasileiros há uns 4 meses atrás, se eu não me engano. E quando a gente mudou, não conhecia ninguém, era só eu, a Gleice e o Boston, e só, nada mais. Marco, a tua mudança tu fez no carro? No carro, cara. A gente morava em Boston, no estúdio, era bem pequenininho, a gente não tinha muita coisa. E aí, quando a gente decidiu mudar, a gente falou, olha, vamos mudar para um apartamento maior, só que o que a gente vai levar é só o que couber dentro do carro. Então, veio eu, a Gleice, o Boston, o que coube dentro do carro, a gente veio. Só isso. E vem cá, e como é que surgiu essa história do Boston, cara, do cachorro? Legal. Olha, e é muito legal você tocar nesse assunto, cara. Muito legal. Por quê? Como a gente já citou, esse processo do EB3 e a vida da gente no geral, ela é muito estressante. A vida do imigrante não é fácil. Está fora do Brasil, as barreiras que a gente enfrenta, longe da família e ainda por cima na expectativa e frustração do processo EB3, fez com que a gente ficasse com um pico de ansiedade. Você sabe muito bem, você já falou aqui no vídeo como é que é. E assim, a Gleice, ela começou a presenciar novamente, que ela já tinha passado, de alguns distúrbios psicológicos. E aí, com a consulta, ela foi tentando melhorar isso, melhorar o quadro e tudo mais. E aí, para resumir essa história, o médico deu 2 opções. Uma mais extrema e uma intermédia para tentar não chegar na extrema. Que foi o seguinte, a extrema você vai ter que tomar remédio. E aí você já sabe como é que os efeitos colaterais do remédio. Então, a gente não queria chegar nesse ponto e ela deu essa opção e falou, olha, se isso não funcionar, vai ter que ser o remédio, porque senão pode ser que isso se agrave e vire algo pior. E a sua opção foi o seguinte, você precisa se ocupar, você precisa ter alguma coisa para cuidar, para te dar um suporte quando você tiver alguma crise, enfim, todo esse processo de ter alguma coisa para poder te acalentar, te abraçar, de poder sugar, assim, tirar suas más energias. E aí ela falou, olha, uma opção seria um apoio emocional, que o pessoal chama, que é um suporte emocional, na verdade, que é um cachorro. E assim,
eu tive cachorro quando era criança, não tinha experiência, eu tinha 3, 4, 5 anos de idade, não tinha nenhuma experiência, não tinha vontade nenhuma de ter. Porém, com tudo isso que veio acontecendo, eu abri a minha mente e falei, olha, se é para um bem maior, por que não? E de tabela pode até me ajudar também, por que não? E aí a gente começou a pesquisar sobre alguns cachorros que se encaixassem no nosso perfil, porque isso é muito importante. A gente pesquisou uma raça que se encaixasse no nosso padrão de vida, no nosso estilo de vida, que fosse suprir todas as nossas necessidades e a gente suprir a deles também, né? A dele também. E a gente achou essa raça e a gente viajou 16 horas, cara, de carro. A gente foi na divisa dos Estados Unidos, literalmente com o Canadá, para buscar ele, numa criadora. E foi por isso que a gente decidiu adotar o Boston. E o nome dele, diga-se de passagem, é Boston, porque ele marca um marco na nossa vida de mudança, que a gente adquiriu ele bem no momento que a gente estava trocando de ares, mudando a nossa vida de Boston aqui para South Carolina, a vida da documentação e tudo mais. Então a gente resolveu chamar ele de Boston, primeiro porque a gente ama a cidade, ama Boston, e porque ele exemplifica essa mudança na nossa vida e ajuda a Gleice e ajuda a mim também a passar por esses problemas psicológicos e tudo isso que Lindo, o olha ele EB3 vem aí. causando para ele. Ei, Boston, lindo. Boston, fala português? Ele fala Olha os que, nomes, tá? olha que coisa mais linda, cara. Lindo, Boston, você. Au, 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 au. Lindo, cara. Lindo, lindo. Eu amo cachorro. Eu quero muito, cara, um gato e um cachorro, mas com essa confusão de mudança a gente fica meio receoso, sabe? Então, é esperar. E me fala uma coisa, Marco. Quando você foi mudar para esse apartamento aí, não teve problema não em levar um pet? Não, porque a gente pesquisou. Cara, para entrar aqui foi um problema à parte. Mas depois de muito pesquisar, esse apartamento aqui é pet friendly e eles aceitam o cachorro e não teve nenhum problema para entrar aqui não, com o cachorro. Mas mesmo se eles não aceitassem, tem uma lei estadual que fala que quando você tem um animal que ele é de suporte emocional, obrigatoriamente o local tem que aceitar. Só que você tem que comprovar isso. Como que você comprova? Com um laudo médico, que eu tenho um laudo médico tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Esse laudo, Gleice, você conseguiu tudo nos Estados Unidos, claro, né? Não, eu consultei tudo com os médicos brasileiros, que eu já vinha consultando antes mesmo de eu mudar para os Estados Unidos, que eu já faço tratamento já há mais de 10 anos em relação a isso. Eu não consultei aqui nos Estados Unidos por 2 motivos. Um, porque eu não consigo expressar todos os sentimentos que eu tenho para um médico americano na língua inglesa, na língua inglesa, né? Então, isso dificultou muito esse entendimento do que eu estava vivenciando aqui, que eu não conseguia transmitir tudo que eu sinto para outra língua. E aí, o que eu fiz? Eu pedi o laudo dos meus médicos, que já me acompanham há esse tempo todo, e fiz uma tradução juramentada. Então, aí eu procurei um tradutor regulamentado para poder fazer essa tradução do meu laudo. Inclusive, Gleice, o próximo assunto agora, a gente vai até sair do EB3 agora, e eu queria justamente falar um pouquinho sobre a questão da saúde pública, ou melhor, da saúde em si, aí nesse estado. Como é que é? Como é que você, Gleice, tu tem algum acompanhamento por parte de algum médico local ou não? Não, meus médicos são todos brasileiros. Eu faço acompanhamento, faço terapia através de videochamada. Mas e se vocês precisarem de um médico para alguma coisa, como é que vocês fazem? Como é que é o sistema de saúde daí? Bom, recentemente eu precisei e eu tive muitas más experiências com o sistema de saúde americano, pelo fato de não conhecer. Mas eu tive uma experiência recente aqui no estado da Carolina do Sul e foi tranquilo, entre aspas. É importante frisar que a gente está em processo de adquirir um plano de saúde e é muito importante que você tenha um plano de saúde aqui nos Estados Unidos
ou, se você não tiver esse plano de saúde, você vai pagar muito mais caro. Na verdade, não é nem chamado plano de saúde, é seguro de saúde, mas, enfim, a gente está nesse processo de assinar papelada e tudo mais, demora um pouquinho para analisar, enfim. Eu tive essa experiência cerca de 405, foi tranquilo pelo que eu já vivenciei no passado. Aqui em South Carolina, para falar sobre o sistema de saúde, eu até vi, se eu não me engano, ontem, South Carolina, se eu não me engano, está em 5º lugar dos piores estados dos Estados Unidos com sistema de saúde. Do país inteiro ficou em 5º. O país inteiro, e está, se eu não me engano, em 5º lugar. Muito caro, Marco, a saúde aí, além de ruim. Olha, como eu disse, a experiência que eu tive foi de $450 uma consulta e um medicamento. Então, se você tiver alguma coisa mais grave, eu acredito que vai sair muito mais caro. E a qualidade do serviço, pelo que eu notei, não é muito boa, não. Isso em comparação com a que você tinha lá em Milford, correto? Não, em comparação com o que eu tinha no Brasil. Ah, com o Brasil, pois. Com o Brasil. Em Milford, eu fui para o hospital uma vez e foi realmente sério. Eu tive uma cólica renal. Foi assim quando eu cheguei nos Estados Unidos. Foi nos meus primeiros meses aqui. Eu tive uma cólica renal e fiquei internado por 3 horas. Tomei um shot de morfina e um remédio. E fiz uma ressonância magnética. Em resumo, a conta do hospital chegou, deu $7.500, mais ou menos. £7.500 por uma ressonância, uma dose de morfina e 3 horas de internação. E 3 horas de internação. Isso. Cara, é muita coisa, cara. Por isso eu friso a importância de ter um plano de saúde, o seguro de saúde. Porque através do seguro de saúde, você consegue diminuir isso daí para muito mais barato. Mas, Marco, pelo seu trabalho, você tem um plano básico de saúde, não tem? Legal. O McDonald's, ele oferece uma consulta online. Então, a gente paga um valor de $20 por mês para ter essa consulta online. Até então, eu nunca tinha usado. E quando eu usei, que foi exatamente essa última vez que eu precisei ir ao médico, o primeiro recurso que eu utilizei foi essa consulta online. E é uma coparticipação, esses $20 que a gente paga mensal, porém a consulta custa $80. E aí eu paguei os $80, fiz a consulta online, deve ter durado aproximadamente 7 a 10 minutos de consulta, e no final a médica me disse assim, você precisa visitar um médico. Meu Deus, meu Deus. Enfim, não vale a pena. Eu tô passando por uns problemas aqui de saúde também, e vou ter que resolver no Brasil. Vou pagar no Brasil porque aqui é uma merda, cara. Eu tenho uma prima legítima que trabalha para o sistema público de saúde daqui. É claro que não dá para comparar com o dos Estados Unidos, né? Que é melhor do que o dos Estados Unidos, nem se compara. Mas, cara, aqui tá muito complicado. Eu tenho que ir pro Brasil para resolver porque aqui eu não consigo fazer. Não consigo mesmo. Mas, enfim, parece que é deles. Eu não entendo o que se passa. Os caras têm boas universidades, tem tecnologia, mas não tem a saúde em si. Na hora de ir pra prática, os caras são uma merda. Uma merda com M maiúsculo. É o que eu me pergunto todos os dias também. Eles têm tudo, mas na hora do vamos ver, os caras não dá conta. A maioria não entrega o que o brasileiro entrega. Eu tenho uma teoria, talvez o brasileiro tenha esse jeitinho mais próximo de estar das pessoas, de cuidar mais. Enfim, essa coisa latina nossa, essa coisa do calor humano, talvez isso tenha alguma influência nesse atendimento no final das contas. Ô Marco, do jeito que você falou aí agora, eu senti ali no fundo, algo como quem diz, um dia voltarei para o Brasil? Claro, com certeza, para visitar. Para visitar, pois. Tá certo. Passar umas férias, mas para morar, cara, eu acho, assim, só Deus sabe do nosso futuro, mas se depender somente de mim e da Gleice,
a gente já sente os Estados Unidos como o nosso lar. Marco, tu tem irmãos? Tenho 3 irmãos. São 4 homens no total. São 4 homens. São 4 homens. Você é o mais novo, do meio, o mais velho, o segundo? Eu sou do meio. O do meio. O mais velho tem que idade, Marco? O mais velho tem 32 anos. Nossa, é uma criança. A sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 55, talvez. E o papai? Meu pai tem 56. Nossa, são 2 crianças, meu Deus do céu. São 2 meninos. Tá certo, tá certo. Marco, me fala uma coisa. Como que é a segurança aí na Carolina do Sul? É curioso você ter perguntado isso. Coincidência, a gente abriu... Aqui tem um aplicativo, também um site. E a gente abriu isso aqui antes da gente começar a live, que mostra quais são os criminosos que moram perto de você. Interessante isso. Eles mostram o criminoso ou os crimes que foram cometidos ao redor da tua casa? O nome, o endereço da pessoa, e se você pagar o premium do aplicativo, ele te mostra a foto. E o Caracas, cara! É sério, velho? Sério, super interessante isso. Então, se você, na versão grátis do aplicativo, ele te mostra o nome, o endereço e o crime. Aí, se você pagar, ele te mostra a foto do cara. Meu Deus da do pessoa. céu, cara. Lei de privacidade nos Estados Unidos, foda-se, hein? Sim. Tem esse aplicativo, tem vários aplicativos, se eu não me engano, e tem vários sites que mostram isso. Coincidentemente, a gente mora ao redor de muita gente criminosa. Meu Deus. E falando sobre experiências, e eu gosto muito de comparar Massachusetts, Boston, porque foi o lugar que eu cheguei, o lugar que eu vivi a maior parte do tempo nos Estados Unidos. Eu sinto que a Carolina do Sul é muito mais perigosa do que Boston. Porém, eu já escutei relatos, e tem aqui no nosso canal, uma entrevista que eu fiz com a Gisela Pazuello, do canal Tojura. Ela veio da Califórnia, e ela falou que ela se sente mais segura aqui em South Carolina do que na Califórnia. Então, Chico, vai depender muito do estado que você mora, da região e tudo mais. Aqui, eu me sinto mais inseguro porque a minha experiência veio de Boston. Mas, como eu disse, existem pessoas que vieram da Califórnia que se sentem mais seguras porque vieram de lá. Marco, os Estados Unidos é o país do mundo que mais tem arma no planeta Terra por cabeça, por pessoa. E, no entanto, o Brasil não tem nem 1/3 da quantidade de armas que tem os americanos e nós matamos mais, nós temos mais casos de homicídios no Brasil do que no próprio Estados Unidos. Embora a nossa população seja menor, mas como eles têm arma e mais arma do que gente, cara, tu acha que a arma de fogo, ter uma arma de fogo em casa, isso ajuda a inibir o crime? Delicado, hein? Eu diria que sim, Chico. Eu diria que sim. A arma regulamentada e toda uma lei que suporta isso, que dá um suporte que abrange vários temas específicos, eu acredito que sim, mas tudo dentro da lei, regulamentado. Eu acredito que esse suporte armamentício, se um cidadão poder defender a si mesmo e a sua família, a sua propriedade, com aquilo que o governo te favorece, né? Se ele te favorece a oportunidade de ter o porte de arma para se defender e defender a sua família dentro da legalidade, eu acredito que ajuda sim na criminalidade. Boa. Ô, Marco, a gente já está chegando já no final, nós temos aí 10 minutinhos para encerrar. E responde se você quiser, tá? Se não quiser, não tem nenhum problema. O Marcos tem arma de fogo? Não tem. Ainda não. Ainda não, mas vai ter. É fácil, Marco, para comprar aí? Cara, para ser sincero, eu não sei quais são os trâmites, mas eu já ouvi falar, e aí, desse ouvir falar, tem muita desinformação, enfim. Mas, de acordo com as minhas pobres fontes, com o Green Card,
e alguns testes psicológicos e algumas etapas burocráticas, você consegue adquirir uma arma sim. Acredito que seja muito mais fácil que no Brasil para adquirir uma arma legal, mas eu acredito que não seja Um bicho. um bicho de 7 cabeças. Boa, boa, boa. Marco, e para encerrar nas perguntas, planos? Já tem outro estado em mente depois que tiver tudo resolvido com o green card na mão? Marcos, uma outra coisa. De quando que é a tua priority date? Mas minha priority day é de janeiro de 2022. Janeiro de 22. Isso. Já tem algum outro estado em mente depois daí, quando tiver tudo resolvido? Cara, isso é uma incógnita que bate na minha porta todos os dias quando eu acordo, porque isso depende de como esse processo vai andar. A gente tem algumas coisas em mente, não temos 100% de certeza em nada, mas a gente tem alguns estados em mente, como Flórida, apesar de no início a gente não aceitou, não escolheu ir para a Flórida, mas agora a gente quer experimentar talvez a Flórida. Se caso não der certo a Flórida, a gente talvez pense em algum outro lugar que, enfim, que nos aceite. Agora minha régua para poder escolher um lugar está bem mais alta, né, levando em consideração essa experiência que a gente teve aqui. Pois. Então, independente do lugar que a gente escolher, a minha prioridade vai ser um lugar que me aceite do jeito que eu sou, que me acolha como parte da comunidade, que vá agregar alguma coisa, que eu ajude de alguma forma agregando para a comunidade e que me traga benefícios assim como eu trarei para a comunidade em si. Então, dependente do lugar que a gente escolher, serão os meus critérios para poder escolher o próximo lugar. Boa. Marco e Gleice, gente, eu não tenho palavras para agradecer a vocês, de coração mesmo. O nosso vídeo já está em 1 hora e 50 minutos, né? Eu sei que não é fácil para quem passa o dia trabalhando, no seu caso, quer dizer, para quem trabalha como a gente trabalha, e enfim, você arrumou esse tempinho para a gente gravar esse vídeo aqui, cara, meu muito obrigado de coração. Para você que me acompanha, eu vou deixar, se bem que o nome tá ali do canal dele, é o Mais Together, basta você procurar lá no YouTube que você vai encontrar. A mesma coisa é pro Instagram, né, Marcos? É Mais Together. Arroba mais.together. Eu vou deixar no link da descrição. Esse vídeo vai ser meu primeiro vídeo editado. Vou mandar pro Miguel daqui a pouco para ele trabalhar nesse vídeo. Cara, muito obrigado de coração. Pessoal, segue o Matheus lá no canal, o Marcos, desculpa, no canal dele. E para você que não é inscrito aqui, se inscreve, dá aquele joinha se gostou. Se não gostou, pode meter a língua também, não tem problema. Nesse caso, mete o dedo. E segue o canal do Marco. Segue porque o cara tem muito material. Ele tem uma entrevista que ele, inclusive, que ele mencionou, que é com a gerente dele do McDonald's, que vale a pena assistir para quem tem um pouco mais de curiosidade sobre essa questão de ir para os Estados Unidos. Muito obrigado, meu garoto. Muito obrigado, Gleice. Eu espero poder vê-los aí. E o convite fica feito. Se quiser vir à Inglaterra, aproveitar que eu estou aqui ainda, tem casa e comida para vocês. Basta marcar a data. Chico, muito obrigado pelo convite aqui. É um prazer estar com você. É um prazer. Eu já acompanhei alguns vídeos seus, algumas lives, algumas partes das lives que você faz. Super interessante. Informação é coisa que vale ouro, principalmente informação que tenha base, que tenha tudo isso que o Chico traz, que é a informação baseada na experiência dele. Enfim, muito obrigado por convidar a gente. É um prazer estar aqui. E sinta-se convidado também para vir para cá, para passar uns dias aqui com a gente na Carolina do Sul. Não prometo muita coisa sobre esse estado aqui, mas alguns pontos que a gente acha interessante. Vai ser um prazer te levar para conhecer. E é um prazer, cara. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado eu. Eu aceito o convite. Deixa eu chegar aí nos Estados Unidos e a gente marca para tomar um chá. Beleza. Gente, muito obrigado. Uma ótima noite para todo mundo. Que Deus abençoe a você. E muita paz e muita saúde. Fui. Até a próxima.